Bom, agora a gente falando mais especificamente sobre o Combine, né, que nem eu disse lá no começo da live, ela aconteceu, o Combine, né, aconteceu entre quinta-feira e até o domingo da última semana, e tiveram algumas classes, né, Ricardo, que surpreenderam, decepcionaram, pelo menos assim, na minha visão, daí eu queria saber de você, quais que para você se destacaram, quais que te decepcionaram. Para mim, o que se destacou, até eu vi você tweetando lá, foi a de Tyrants, né, e talvez de Edges, né, e a que decepcionou um pouco, safety e wide receivers. E o que você avalia desse combine como um todo? Cara, vamos lá. Cara, eu acho que assim, não teve nada que não tenha sido muito dentro do esperado, pro positivo e pro negativo. A classe de Tyrande, que até tu falou, né, que eu realmente tuitei, ela é uma classe muito boa e que, pô, os caras se provaram que atleticamente também são muito bons, que era algo que a gente consegue ver bem no tape. E até para pontuar, antes a gente estar falando especificamente das classes, só para falar da questão do combine especificamente, ele é sim muito importante. Só que a gente tem sempre que pontuar algumas coisas. Ele não é preponderante para avaliação de jogador. E eu acredito que ele não é preponderante, não seja para ninguém. Então, assim, mas o Brian Gutekunst, ele, pô, adora o Haas, a métrica para ele vai. Beleza, mas, cara, é impossível tu draftar. Se for o trabalho dele for esse, é o trabalho mais fácil do mundo. O GM vai pegar a listinha lá no final do combine, vai ver a métrica. Não é assim, galera. Então, é porque eu vejo que ao longo desses últimos anos, especialmente com essa tendência do Brian Gutekunst em caras super atléticos, porque o Haas é isso, é uma métrica que mede alguns testes de atleticismo. Então, assim, não é também tudo possível. Não é que o cara tira uma nota absurda, que ele é o mais super prospecto, e o cara que vai mal, ele é um prospecto lixo. Não é por aí. Então, assim, eu acho que muitas vezes, alguns torcedores do Packers meio que acompanhando essa onda de, nossa, olha o Haas dele, olha o meu cara atlético. Você tem que primeiro conhecer o jogador, ver o tape dele, ver o que ele apresentou no college, as circunstâncias que ele tinha, e daí tu projetar isso na NFL, né? Que aí é o grande desafio, né? Não é só também ver o que o cara apresentou, é a capacidade dele de transferir isso para a NFL. E o atleticismo é muito importante, porque na liga só tem praticamente super atletas. Então, assim, óbvio que o combine é importante, ele é muito levado em consideração. Ele chega a ser um fator preponderante, por exemplo, se tu tem dois jogadores muito similares, muito parecidos, tu tá realmente em dúvida, mas um cara é muito mais atlético que o outro, natural levar em consideração isso na hora de escolher, de fazer essa seleção. Só que isso não pode ser o preponderante nunca numa avaliação. E assim, a minha crítica com relação vou dizer esse método do Braga de selecionar é porque, assim, aparentemente, porque a gente não sabe, né? Aparentemente, principalmente quando a gente está falando dos 2 primeiros dias de draft, jogadores que tem um Haas abaixo, ele meio que risca da Bud. Aparentemente, gente, pelo amor de Deus, a gente não pode ter certeza disso nunca. Por quê? Porque, por exemplo, nem sabe, ano passado, eu sou um cara que vocês sabem, sou muito estudioso com relação a draft, com relação a analytics, a métrica. Ano passado, ele fugiu de 2 tendências dele até então, dos drafts dele. Tendências que a gente fala que é tendência porque já tinha 4 anos de amostragem disso. E foi a questão da idade. Ele pegou 2 caras mais velhos em escolhas top, que foi o Davante White e o Christian Watson. Então, assim, ele fugiu de um padrão. E o Watson foi ali no começo da segunda rodada com o preço de uma primeira, né? Foi basicamente uma terceira escolha de primeira rodada. Então, assim, ele fugiu desse padrão. Até hoje ele nunca fugiu da questão do Haas, de fato. A gente não sabe se isso vai acontecer. É o que se mantém, é o que se sustenta, especialmente nos 2 primeiros dias. Né? Tem algumas escolhas com métrica de Haas abaixo no terceiro dia. Mas para os 2 primeiros dias, basicamente é isso. Aí a gente tem um ou outro exemplo de cara com Haas ali bom, médio. Né? A Mari Rodgers, Jace Sternberger, são esses. Outros com Haas incompleto, enfim. E isso aí é só para ilustrar que, assim, eu discordo dessa questão que se for dessa maneira, o cara não tem um Haas Elite, ele não pode ser selecionado na primeira rodada. Isso discordo. Porque, e aí vamos lá, gente, porque eu falo que é preciso para a gente pontuar algumas coisas com relação ao combine. É sempre tu tem que olhar esses resultados de teste e contextualizar, né, trazer isso para o campo. Porque, por exemplo, vou citar um exemplo de um cara que detonou aí no combine, chamou muita atenção, Nolan Smith, Edge de Georgia. Correu lá o 40 jardas em 4 segundos 39, acho que foi baita do tempo, mais rápido do que a maioria dos wide receivers. O cara freak, só que o que é que chama atenção, por exemplo? O Nolan Smith é um cara que eu já tinha feito scout dele, já tinha visto o tape, e no tape ele parecia ser um cara bem pequeno. Pequeno para o que estava listando ele, tanto de tamanho quanto de peso. Chegou no combine, ele realmente mediu até menor, mediu 6'2", e embora ele tenha ganhado um peso, ele ainda pesou 238 libras, que para Ed é um peso muito baixo, tá entendendo? Então, assim, por que esse cara foi absurdo no tiro de 40 jardas? Pô, ele pesa 238 libras, ele é menor que basicamente todos os Eds da NFL.
E para ele jogar com esse peso, é complicado na NFL. Para ele ter sucesso com 238 libras, ele não seria a regra, ele seria uma exceção. A gente não pode estar buscando sempre exceções. Isso é só um exemplo, tá? Para ilustrar. Tem muitas vezes o pessoal, pô, Nolan Smith vai ser escolha do Packers, olha os testes dele, olha o 40 jardas, os saldos, que aí joga o raso do cara lá para cima, só que o Valhall é um cara pequeno, por exemplo. E aí, contextualizando, pô, é um cara que estava 3 anos no programa de Georgia. Ele realmente não conseguia ganhar esse peso no programa top de acompanhamento. Então, assim, provavelmente esse cara tem uma questão. Ele não tem uma estrutura grande para botar muito peso nele. Provavelmente vai perder o quê? Explosão. Então, assim, são coisas que tu tem que contextualizar. Não é só tu pegar ali, pô, esse cara aqui tem um ras máximo, pô, ele é baita jogador. E às vezes não é isso, tá? Então, a gente tem que contextualizar os resultados. Peso, altura, as medições são muito importantes, porque a gente sabe que no college é tudo errado que é passado para as faculdades passam questão de altura, peso, é basicamente tudo errado, né? Então, isso muda. Então, é sempre importante ter esse contato no combine. E assim, pô, ele obviamente é importante, mas como eu estou dizendo, tu precisa contextualizar esses resultados. As classes, voltando à pergunta, as classes que se destacaram, Tyrese, obviamente mostraram que os caras são super atléticos, além de muito bom no geral. Edge, a gente tem muita, vou te dizer assim, a gente tem boas opções no topo, mas ela tem uma boa profundidade, assim, de dia 1, dia 2. Uhum. É uma classe que tem várias boas opções. Cornerback é uma classe que tem também muita opção, é uma classe que vem bem boa, bem forte, embora não seja, a gente imagina que não vai ser uma prioridade, pelo menos lá em cima do Packers, né? E, cara, a classe de running backs não foi um combine, assim, tão vistoso, do ponto de vista de atletismo. Foi bom sim, mas é uma classe muito, muito boa. É uma classe que também merece ser destacada. Eu acho que os OLs, se dá para dizer que isso, alguém que surpreendeu um pouco, acho que os OLs, acho que saiu até melhor do que a encomenda, do que eu imaginava. A questão de realmente da parte atlética. A gente tem vários bons jogadores, não é uma classe tão profunda assim, de talento, mas eu acho que vai ter algumas opções bem bacanas e que se sedimentaram bem assim no combine. Então, assim, de uma forma geral foi isso, e wide receiver tem sido, é uma necessidade do Packers, é uma necessidade há bom tempo, continua sendo, é sempre importante estar olhando para a posição. Realmente não foram bem, atleticamente falando, mas assim, de um modo geral, não foi nada tão longe do que eu esperava. A galera, quem estava prometendo muito de super teste, não conseguiram. E aí entra a questão do que eu te falo de contextualizar resultados. Muita gente estava esperando o Jalen Hyatt, o wide receiver de Tennessee, vai correr 4.3 abaixo disso. Não conseguiu. E é um cara bem magro. Assim, ele já até ganhou um peso, mas tá lá, nem com 180 libras direito. Então, assim, Zay Flowers, um cara super rápido, veloz, que trabalhou no peso para ganhar massa, chegou pesando 183 libras, né? Ele jogava abaixo de 180 no college. Uhum. Teve um tempo bom, mas não foi lá o 4.3 que esperavam. Então, assim, é sempre bom dar essa contextualizada nas coisas. Muita gente batendo no Jordan Edson. Pô, o Jordan Edson, um cara muito, muito magro, né? Ele tem a carcassinha, digamos assim, do Devonta Smith, é um pouco 5'11", 170 libras, é um cara realmente bem pequeno. Mas, assim, eu não estava esperando outra coisa do Jordan Edson, para ser sincero. Ele correu ali 4.49, eu estava esperando mais ou menos isso, um 4.4 alto, entre 4.5. E os testes de explosão dele foram ok, porque ele não é esse tipo de jogador, ele não vence dessa forma. Então, assim, faz sentido. Né? Quando tu se surpreende pro lado positivo ou pro negativo, aí tu tem que voltar pro tape e ver o que está diferente daquilo ali. Mas, assim, a classe realmente é aquilo que eu já vinha falando, que é uma classe que no topo ela é fraca, não tem tantas opções, mas ela tem uma certa profundidade para dia 2, tem nomes bem interessantes, né, que isso aí a gente ainda vai falar muito pela frente, mas, evidentemente, que se comparado às últimas, é uma classe mais abaixo, né? Isso aí não tem o que falar, principalmente no topo, é uma classe que o nível é mais baixo, então, assim, fica essa limitação de nomes, assim, para a gente estar olhando para o primeiro dia. Bom, antes de eu vou pegar aqui, já vou jogar uma parte da pauta aqui pro Rômulo, que ele já meio que escancarou algumas críticas aí pro Brian Gutekunst, e nos últimos combines, o Gutekunst meio que está escancarando as preferências dele, do que ele pretende fazer no draft, né, as posições para serem atacadas ali. E eu até fiz um levantamento aqui, a gente até falou da questão de recebedores e tal. Ao todo foram 6 tight ends entrevistados no Combine e 6 wide receivers, totalizando aí dá 12 recebedores aí. Aí daí pegando aqui o restante, são 8 defensive backs, né, as outras posições, né, 8 defensive backs, 3 edges, 4 OLs, 2 defensive tackles e 1 running back e 1 QB. E aí eu te pergunto, Rômulo, que já você deu uma alfinetada no Gutekunst com relação às escolhas, você acha que pode haver uma surpresa aí nas primeiras rodadas aí? Eu acho que talvez aconteça até, né? Não, o que acontece, só para explicar, contextualizar um pouco depois como é que funciona, a gente vai ter muitas lives, a gente vai acompanhar muito
o draft também, como todos os anos, o que acontece? Quando a gente vai fazer a escolha do draft agora, a gente vai chegar num elenco de 93 pessoas. Chega no elenco de 93 pessoas, a gente vai cortando ao longo do tempo até chegar no minicamp e a gente ter o número final de 53 para a temporada regular começar. Então, o que acontece? Nesse período, a gente faz muitas entrevistas, a gente seleciona muitos prospectos. E o que acontece? A gente corta muitos jogadores na off-season. Muitos jogadores. E grande parte dos jogadores que a gente corta na off-season são jogadores dos special teams. Então, como são formados os special teams? A maioria dos special teams são formadas por linebackers, running backs e wide receivers. E jogam nos special teams e fazem parte da rotação. Entendeu? Então, assim, não me espanta, acontece parte dos anos, a quantidade desse ano é maior de tight ends e wide receivers, até porque a gente tem uma necessidade alta de draftar um tight end latente, é uma need nossa. Outra need nossa é um safety. Acredito, como o Ricardo falou, que a gente não deva ir de cornerback alto no draft. Acredito que a gente também deva draftar pelo menos um cornerback, porque a gente sofreu muito esse ano com lesões. Entendeu? E o próprio nosso retornador de chute foi um baita achado depois do corte do Amari Rodgers, cornerback, que foi muito bem no minicamp, na off-season, nos treinamentos, um cara que demonstrou muita vontade. E assim, em relação ao Gunter Kush, eu não posso criticar ele na formação do elenco. Isso porque o que acontece? Ele, ao longo dos anos, tirando uma escolha que ele joga para o alto sempre, mas ele forma bons elencos. A gente conseguiu, depois quando ele chegou, a gente conseguiu fazer uma boa renovação de OL ao longo desses anos e manteve a OL competitiva, mesmo com a grande quantidade de lesões, que também é uma coisa que tem atrapalhado o Packers muito ao longo dos últimos anos. Então, acho que a gente, no primeiro momento, a gente deve draftar na primeira escolha. Acredito que a gente vai de um edge, que é talvez uma need nossa. Numa segunda escolha, a gente vai de wide receiver. Na terceira, um tight end. Na quarta, um cornerback. Entendeu? Ou um safety. A gente pode ou subir um safety para a terceira. E aí vai variar, a gente vai ter que acompanhar o board, saber qual jogador vai estar disponível. Eu queria muito fazer um complemento nisso, numa coisa que o Ricardo falou, que assim, o RAS é uma métrica muito importante para o atleticismo, mas a gente também tem que lembrar que todos os jogadores são atletas. Então, assim, o cara ser alto no RAS deveria ser muito mais que uma obrigação dele do que uma métrica do Gunter Kush analisar. Porque senão parece que só o Gunter Kush é o cara mais inteligente da NFL, que só ele analisa por essa métrica. Mas ninguém está vendo isso. E não é essa a verdade, né? Porque o que acontece? Quando você pega um tiro de 40 jardas, e para um cornerback e para o wide receiver é uma métrica muito importante, que é um drill que eles treinam, mas grande parte da separação do passe que eles fazem ou é na parte final das 40 jardas, uma rota que ele vai desenvolver, ou no início da rota, que era onde o Adams ganhava a maioria das jogadas, como o Justin Jefferson ganha a maioria das jogadas. Então, assim, é muito importante, mais tecnicamente, o cara ser completo, fazer um drill eficiente, uma jogada de corpo e executar a rota com eficiência, do que em todos os momentos ele saltar mais alto ou correr mais rápido ou ter uma impulsão de X jardas. Assim, é mais nesse sentido. E nesse ponto, o Gunter Kush ele acerta em uma certa medida, mas em outro ponto ele erra bastante, assim, né? E que bom que o Ricardo comentou que ele perdeu uma sensibilidade dele, que ele foi contratar o Devontae Wyatt e o Christian Watson, que para mim vão ser, durante muitos anos, cara, as principais estrelas da nossa franquia, cara, porque assim, são excelentes jogadores, tecnicamente acima da média, sofreram um pouco de inconstante na season, mas totalmente normal, temporada de rookie. Eu espero uma grande temporada no segundo ano deles. Bom, vocês me deram alguns ganchos aqui. Igor, eu só abrir um parênteses um pouquinho dentro dessa fala do Romo, que eu vejo a galera também falando muito essa questão do raso. Uhum. E assim, tem algumas posições específicas que, assim, quase que inevitavelmente, os principais prospectos costumam ter o raio alto, como Ed, por exemplo, como DL. É difícil ter que levar em consideração que os principais prospectos não sejam, porque pela característica da posição. Ed precisa de bench, precisa de explosão, precisa de... Então, assim, é muito difícil pegar um cara que não tenha bons resultados de explosão, de three-cone, enfim, etc. Só que tem posições que isso não é fundamental, absolutamente não é fundamental. Uhum. E eu vou citar duas aqui, que é o wide receiver e tight end. E você, torcedor do Green Bay Packers, se o seu general manager
não draftaria jogadores como Davante Adams, Cooper Kupp, Mike Evans, DeAndre Hopkins, CeeDee Lamb, T. Higgins. Esse eu nem me lembro. E poderia citar vários. O que é que todos esses jogadores têm em comum? Não tem o Rise Elite. Não. Então, assim, galera, assim, se alguém está avaliando só pelo Rise, que eu duvido muito, mas se está levando isso muito alto, então o problema é de quem está avaliando dessa forma, sabe? Para ser bem sincero. Cara, tape, você quer conhecer o jogador, vai pro tape. E assim, óbvio que o Rise é importante, o athleticismo é importante. Mas é como eu estou dizendo, você tem que contextualizar posições, contextualizar situações, contextualizar algumas métricas. Alguém acha plano de jogo. Se o Packers fosse gerido com a gerência do Matt LaFleur, o Packers não teria draftado Davante Adams na segunda rodada. Ok? Uhum. Então, assim, isso é só para exemplificar. Todos os jogadores que citei não tem o Rise Elite. E, pô, essa lista é Stephon Diggs, não citei. Não tem o Rise Elite. Rise médio, barbão. Então, assim, isso é só pra galera meio que quebrar um pouco, porque eu vejo que ao longo desses últimos anos, principalmente o senhor do Packers tem ficado muito apegado nisso. Eu não acho que isso seja realmente, como eu tô falando, determinante para o sucesso ou não de um jogador. Né? Então, assim, é só para pontuar que a gente deve sempre contextualizar esses resultados, contextualizar os números. Pô, às vezes tu vai lá, tu pega lá aquele cartãozinho do Haas, o cara tá lá com o Haas médio, mas tu vai ver lá embaixo, sei lá, o tricone dele foi elite. Mas o ball jump e o vertical jump do cara foi elite. Então, assim, esse cara tem características de explosão legal, esse cara tem mudança de direção, esse cara. Então, assim, são coisas que a gente tem que sempre pontuar. Né? Também tem um detalhe, Igor, só para complementar aqui, que o Ricardo falou sobre o wide receiver. Cara, dificilmente aparece um Julio Jones no draft, cara. Dificilmente, cara. Um cara altamente atlético, alto, com uma impulsão altíssima, quando ele abre os braços, esqueci o nome da palavra, ele é bem grandão, dificilmente vai ter hoje se você envergadura. Então, se você for analisar hoje, cara, o corpo atlético é o wide receiver que o Bengals draftou, o Justin Jefferson, o Cooper Kupp, são jogadores menores, mais mirradinhos, mais altamente velozes e altamente ligeiros. Caras que fazem cortes rápidos, muito inteligentes, que a marcação, o tackle, você não pega em cheio. Então, assim, são características. Toda pessoa tem uma característica pessoal que ela prefere. Eu gosto desse mais alto, gosto desse mais forte, gosto desse tipo, daquele jeito, que faz o tackle desse jeito, que corre desse jeito. O Gunter Gush provavelmente tem o estilo de jogo dele, que é diferente do Matt LaFleur, que para mim não é uma crítica, porque são funções diferentes, como o Ricardo falou, mas que tinham que ser conversadas, cara. Tinham que ser conversadas, porque, por exemplo, se o Matt LaFleur está pensando num plano de jogo, que ele vai colocar um tight end para ser uma principal escolha de passe para as primeiras jogadas do Jordan Love ou Aaron Rodgers, o Gunter Gush não pode draftar um tight end na 6ª rodada, pô. Sabe? Não pode, porque o nível de profundidade não vai chegar nesse nível. Então, assim, são coisas que geralmente ele tem que analisar e verificar. Poxa, a gente está precisando de um wide receiver. Beleza, na primeira rodada eu vou draftar um cornerback, na segunda um OL, na terceira um edge. Pô, vou deixar o wide receiver da 7ª rodada. Pô, parabéns, pô. Vamos ter uma temporada com 6 vitórias, pô.